Olá, muito bom dia para você, um ótimo domingo. Hoje o assunto aqui do Política Cruzada é o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Uberlândia. É que no dia 11 de janeiro, a Câmara aprovou o primeiro Código de Ética e Decoro Parlamentar da Casa. A proposta aprovada começa a valer em janeiro, quando começa a nova legislatura. 8 emendas apresentadas pela mesa diretora e outros vereadores foram aprovadas. O primeiro Código de Ética da Câmara Municipal de Uberlândia foi aprovado por 23 votos favoráveis e 3 ausências. Lisa Prado, Bisac Lacerda e Adriano Zago não votaram. Projeto aprovado em segunda discussão, o Código de Ética, após 128 anos, com 23 votos favoráveis e 3 ausências. É fundamental a votação neste momento do Código de Ética, porque nós vamos dar mais credibilidade e aquilo que o povo está querendo. Transparência total no Poder Legislativo, e é isso que nós vamos demonstrar. As emendas foram analisadas antes da votação em segunda discussão. O vereador professor Edilson Gracioli apresentou 7 emendas, 3 consideradas inconstitucionais e 4 foram rejeitadas. As 4 emendas, mesmo tendo recebido parecer favorável, foram também rejeitadas pelo plenário. E do que elas tratavam? Elas propunham a aplicação de penalidades mais graves a determinadas atitudes. Eu vou dar um exemplo. Na versão do projeto apresentado pela mesa diretora, a agressão física cometida por um parlamentar seria apenas advertida publicamente. Nós propusemos que fosse objeto de perda de mandato. Desde que o projeto foi apresentado na casa, os vereadores puderam propor emendas. 15 foram protocoladas, passaram pelas comissões permanentes e foram à votação aqui em plenário. O Código de Ética da Casa estabelece normas disciplinares sobre o trabalho no Legislativo e com critérios de fiscalização e até punição se as regras não forem respeitadas no exercício da atividade parlamentar. Ele já passa a valer na próxima legislatura. É importante, tendo em vista que esse código é um código que vamos regulamentar as atividades parlamentares. Então é de extrema necessidade, já temos em quase todas as cidades do país. Como eu disse já, volto a dizer, um dia histórico para a nossa cidade. Acredito que eu aqui como presidente há 9 meses, foi um dos melhores projetos, um dos projetos mais importantes votados nessa casa até o momento. Muito bem, aqui no estúdio eu recebo agora Tiago Nunes, que é o procurador-geral da Câmara Municipal de Uberlândia, para discutir esse assunto do Código de Ética. Procurador, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, meu caro Danilo, prazer é todo meu de estar aqui com você. Pela internet, quem vai conversar conosco é o professor Weber Abraão, ele é historiador, professor de ética e advogado também, vai bater esse papo aqui conosco. Professor, bom dia, obrigado. Bom dia, Danilo, bom dia, doutor Tiago, é uma satisfação mais uma vez participar e, se possível, contribuir com um assunto tão importante no momento que a gente vive hoje. Muito obrigado. E quem participa também dessa conversa aqui conosco é a minha colega, jornalista Marina Caixeta, repórter do Jornal Paranaíba. Bom dia, Marina. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor Tiago. Bom dia, professor Weber. Bom dia a todos. Bom, deixa eu começar então aqui a discussão com o doutor Tiago Nunes. Doutor Tiago, eu estive muitas vezes na Câmara Municipal ao longo deste ano discutindo exatamente esse tema que é o Código de Ética. Bom, vamos voltar lá um pouquinho, há um ano nós tivemos aquela Operação Má Impressão, Operação O Poderoso Chefão e algumas outras, envolvendo vários parlamentares, muitos dos quais foram inclusive presos. Depois disso foram feitos várias comissões processantes para processar e caçar esses parlamentares. Teve muita dúvida, muita discussão. O decreto-lei que regula esse procedimento é muito antigo, da década de 1960, mas a questão é que se levantou, e não é a primeira vez. Eu já cubro a Câmara Municipal de Uberlândia há alguns anos, e invariavelmente a gente tem situação envolvendo o parlamentar. Não faz muito tempo que um presidente da Câmara, na presidência, no exercício da presidência, chamou um manifestante que estava na galeria, xingou o manifestante, falou palavrão a esse manifestante. Então, quer dizer, invariavelmente acontece uma ou outra situação que requer uma regulação. Isso nunca teve.
esses vereadores que foram substituídos em virtude dessas operações, eles foram substituídos por suplentes e esses suplentes chegaram com a vontade de fazer um código de ética. Ocorre que a primeira versão que foi apresentada em junho tinha muitas falhas, muitos erros, muitos problemas, muitas incongruências e essa proposta foi retirada de pauta. Agora a proposta foi aprovada, mas também sob alguns protestos. Por que não aprovar então na nova legislatura com os novos vereadores que vão tomar posse daqui a alguns dias? Por que fazer isso na última sessão, no apagar das luzes, com pouca discussão? Doutor Tiago, o momento é o mais oportuno na sua avaliação e outra avaliação, o texto que foi aprovado agora, depois dessas correções que foram feitas do meio do ano, é um texto adequado? Meu caro amigo Danilo, vejamos bem, quando se fala acerca do Código de Ética, como você muito bem colocou, sabíamos que já era um anseio da nossa sociedade de longas datas. Pois bem, posto isso, tivemos uma dificuldade muito grande no que diz respeito àquele período de cassação, que realmente foi uma labuta, foi uma dificuldade para nós, e encontramos a casa numa situação, juridicamente falando, difícil, no que diz respeito a contratos, licitações e outras questões internas. Então, a nossa preocupação inicialmente foi resolver essas questões internas, para que a gente pudesse, posteriormente, deliberar acerca dessas matérias também que a gente classifica como relevante. Posto isso, o que ocorre? Realmente, na primeira versão, ocorreu algumas incongruências, como você muito bem colocou. Após as manifestações até advindas de você, a gente reconheceu e houve uma abertura para que a gente pudesse rediscutir novamente o conteúdo do Código de Ética. Classifico que o teor, ele encontra-se em perfeita sintonia com o que diz respeito à questão da moralidade, legalidade, eficiência e, sobretudo, na conduta ética, na conduta moral que o vereador, obrigatoriamente, ele deva ter dentro da Câmara Municipal e, sobretudo, também fora, porque ele está lá representando o povo. Agora, quando você questiona a respeito do lapso temporal, se era oportuno ou não discutir nesse momento, ou para a próxima legislatura, o que pesou profundamente? A nossa preocupação em relação a toda a matéria é possibilitar o debate, é prestigiar a democracia. E os que estão lá atualmente, eles foram eleitos pelo povo e eles detêm essa competência e essa legitimidade para discutir. E como eles chegaram, em especial os suplentes, como eles chegaram, a matéria ela se tornou mais fervorosa. E daí iniciou-se a discussão. Agora, para não ser muito extenso, o que pesou para que essa matéria fosse dialogada nesse período? Porque sabíamos que se deixássemos para o próximo ano, possivelmente no próximo ano não iríamos ter um código de ética. Por quê? Obviamente virão outros parlamentares com outras visões, com outras ideologias e com outras visões e com outros sentimentos completamente, e iríamos retornar a estaca zero. Ou seja, iríamos ficar praticamente 12 meses discutindo o teor do Código de Ética que era tão esperado pela Câmara Municipal. E por outro lado agora, esses parlamentares podem complementar, emendar, corrigir, agregar, Uma vez aprovado o Código de Ética, não significa dizer que ele não poderá ser revisitado. Exatamente. Isso continua aberto a todo momento. Tá, deixa eu falar com o professor Weber. Professor, o senhor é historiador, né? Então eu queria aproveitar, e advogado também, mas a minha primeira pergunta para o senhor é ponto de vista histórico, da dimensão histórica. Nós estamos falando de uma Câmara Municipal com 27 parlamentares. Nós estamos falando da Câmara que representa uma população de aproximadamente 700 mil pessoas. O que isso representa? O que um Código de Ética representa para um poder legislativo do ponto de vista da dimensão histórica? Então, Danilo, eu vou me permitir, para começar a nossa explicação, discordar um pouquinho do Dr. Tiago em relação à dinâmica, e aí não histórica, mas a dinâmica social que levou à aprovação desse código da forma como ele foi aprovado.
Porque quando a gente pensa em código de ética, nós estamos pensando, do ponto de vista técnico, nós estamos pensando numa elaboração normativa, no desenvolvimento de preceitos, de regras que se tornam normas gerais e que, do ponto de vista estritamente técnico, se a gente observar outras câmaras municipais no Brasil todo, de norte a sul, a gente consegue perceber que já existem códigos de ética em cidades de maior, menor e mesmo do mesmo porte de Uberlândia. Algumas já existem há 20 anos, há quase 30 anos. Então, eu vejo, num primeiro momento, dois aspectos aí. Do ponto de vista técnico, se a gente pesquisar, eu fiz uma pesquisa, diversos códigos de ética, como eu citei aqui, uns com 20, outros com 30 anos, de várias câmaras municipais brasileiras. E, então, do ponto de vista da estrutura técnica, eles não são muito diferentes. O que é permitido, o que é proibido aos vereadores, a conformidade à Constituição, à lei orgânica do município, ao regimento interno da própria Câmara. Existe um padrão de formação, um padrão técnico de formação desse documento que, do ponto de vista, então, técnico, ele não justifica a forma como se procedeu na elaboração e na aprovação. Óbvio, os vereadores que, a partir do próximo ano, vão conduzir os trabalhos da Câmara, têm a plena capacidade, a competência para fazer as modificações que se fizerem necessárias. Mas eu acho que a questão não se resume à dimensão técnica, ela tem também esse aspecto político, né? Por que agora? Por que só agora? Tá certo. Esse é um ponto. Do ponto de vista da história e da filosofia também, a gente pode pensar que um código de ética tem dois sentidos. Ele é um fundamento de práticas coletivas consolidadas ao longo de gerações e que se tornam referências de comportamento, e, ao mesmo tempo, um código de ética é um filtro, ou seja, ele fornece à sociedade parâmetros de conduta que são considerados válidos. E ainda a gente tem que pensar que, voltando à questão técnica do código de ética, ele tem um aspecto de freio, vamos dizer assim, freio administrativo às más condutas e, ao mesmo tempo, um guia comportamental para os vereadores. E ressaltar, às vezes eu posso estar até adiantando alguma questão que possa vir na sequência, a gradação das penas, como está definida nesse código e em todos os outros códigos que eu consultei, o princípio da gradação das penas, né, primeiro advertência verbal e terminando com cassação de mandato, não resolve a questão, não se resolve no âmbito administrativo, exatamente, como a gente viu esse ano. Sim. Ou seja, a punição administrativa estabelecida no Código, suportada pelo regimento interno e outras normas, não impede procedimentos de caráter judicial, como, por exemplo, a investigação criminal e instauração de um processo judicial para apurar, né, responsabilidades e, eventualmente, punições. Então, em resumo, a gente observa no tempo da história, que a ética é aquele código de condutas que, ao mesmo tempo, sustenta práticas geracionais consolidadas, estabelece o certo, define o errado e define também a reprovação e a punição,
Um código de ética pensado nesse sentido vai sempre ser esse filtro que permite à sociedade acompanhar e cobrar dos seus representantes o melhor comportamento possível. Exatamente. Tá certo. Eu vou passar já para a Marina, mas antes aproveitar um gancho nisso que o professor mencionou. Eu queria que você explicasse para a gente, doutor Tiago, quais são essas penas, o que consta disso lá no Código de Ética? Tem a advertência verbal, a advertência escrita, a suspensão da atividade parlamentar e até a cassação do mandato. Isso vai variar de acordo com o tamanho, vamos dizer, por assim dizer, da infração que o parlamentar cometer? Exatamente, mas se me permite, eu gostaria somente de responder com o devido respeito ao nosso caro professor, quando ele nos indaga a respeito do lapso temporal. Ele fez toda uma construção e finalizou indagando o porquê agora, né? O que acontece? A gente precisa de dar essa resposta nesta oportunidade. Assumimos a Procuradoria no mês de fevereiro de 2020 e, consequentemente, todos que votaram nesse projeto vieram também esse ano. Então, essa matéria, ela era esperada há mais de 20 anos, há mais de 15 anos. Então, deve-se considerar que veio agora, pesando todos esses pontos, de tudo isso que aconteceu após a má impressão, que deu ensejo a tudo que já sabemos, que não convém entrar nesse mérito aqui agora, mas eu considero que foi feito agora num momento muito oportuno e num ato, digamos, com muita eficiência por parte desses que vieram na condição de suplentes e que se tornaram efetivos. Ou seja, o que se aguardava há 20 anos, em questão de menos de um ano foi resolvido. Eu concordo plenamente com o que o professor fala. Eu acho que a gente precisa de ir muito mais além do que um código de ética, do que um regimento interno, do que está na lei. Eu tenho defendido muito sobre a questão do controle social. O que significa o controle social? Eu me lembro quando eu fiz uma disciplina no doutorado, que o professor Jefferson Aparecido Dias, procurador da República, um grande autor do direito administrativo, e ele defende a tese que é utópico você pensar que a lei, no nosso caso aqui o regimento, no nosso caso aqui o código de ética, que vai resolver tudo. Por quê? Eu gosto muito da fala do professor José dos Santos Carvalho Filho. Ele fala o seguinte: enquanto não incorporar em mim o espírito da coisa pública, não adianta eu ter regimento, não adianta eu ter um código, não adianta eu ter uma ação popular, não adianta eu ter uma ação de improbidade. Por quê? Porque eu não tenho zelo com a coisa pública. E esse zelo com a coisa pública deve ser advindo inicialmente do cidadão, porque o cidadão que o elegeu para que ele pudesse representar o cidadão. E a partir do momento em que eu, na condição de cidadão, eu não assumo essa responsabilidade com a coisa pública, eu também estou sendo tão omisso quanto aquele que lá está e que não fiscaliza o executivo, por exemplo. Então a questão ela é muito ligada a essa questão que eu concordo plenamente com o que o caro professor colocou, a questão do controle social e de assumirmos essa responsabilidade. É verdade. Aliás, é uma coisa que eu falo exaustivamente aqui no Política Cruzada e na programação da TV Paranaíba. O cidadão precisa acompanhar mais o trabalho legislativo, saber o que acontece lá dentro, o que está sendo votado, o que está sendo discutido. Exatamente. Porque eu acho, Danilo, eu falo muito isso nas minhas aulas, instrumentos para combater a corrupção sobeja. Já tem excesso no Brasil. Ação de improbidade, ação civil pública, agora temos uma lei anticorrupção, ação popular. Mas, por exemplo, quando eu falo da ação popular, a ação popular que está lá na Lei 4.717, ela é direcionada, outorgada somente ao cidadão. Nem o Ministério Público pode ajuizar uma ação popular. Vamos fazer um levantamento histórico de quantas dessas ações que foram ajuizadas na cidade de Uberlândia. E no Brasil, e nos grandes centros. E depois a gente reunir para falar sobre corrupção ou combate à corrupção, porque mecanismo eu tenho? O que eu não tenho é o senso da responsabilidade. Agora me responda sobre a gradação das penas. Exatamente. O nosso código, assim como o caro professor disse, ele é um código bastante completo no que diz respeito a essa questão da gradação das penas. E não foge muito dos outros códigos também, como ele muito bem colocou. E você tem a censura verbal, você tem a censura escrita, você tem a possibilidade da suspensão do mandato
com a não remuneração do subsídio, não existe o pagamento do subsídio, que numa linguagem mais simples é o pagamento, é o salário do vereador. Ele fica suspenso e não recebe. Ele fica suspenso e não recebe. E vai depender muito de todas as situações que foram catalogadas no código, que são extensas. Né? Extenso, é verdade. Deixa eu jogar lá para a Marina. Marina, sua pergunta, por favor. Danilo, ainda na discussão do porquê agora, eu quero trazer a pergunta para um outro viés. Por que tanto tempo, levando em consideração que a Câmara Municipal de Uberlândia tem mais de 100 anos, por que tanto tempo sem um código de ética e uma comissão de ética e decoro parlamentar? Por que eu quero, essa pergunta eu vou dirigir ao professor Weber. Historicamente, por que o parlamentar, por que esses poderes eles têm essa dificuldade, não têm essa iniciativa de se regrar, de criar ali pautas para se regrar o trabalho deles mesmos? Professor, à vontade. Bom, eu entendo que é uma questão de formação da sociedade brasileira. Se você observar as origens do que hoje é a chamada Câmara Municipal, se você observar lá no início da colonização brasileira, quando eram criadas as câmaras municipais, que tinham atribuições muito diferentes, né, porque elas eram um conjunto de administradores, julgadores e criadores de normas. Então, a Câmara Municipal original no Brasil, e que, na verdade, vem das ordenações portuguesas, não é invenção dos colonos, isso vem de Portugal, e a gente lembra que quem ocupava essas câmaras municipais originais eram chamados homens bons. E o bom aí não tem uma dimensão nem moral e nem ética. Eram os homens bons porque eram os proprietários dos latifúndios e também dos escravos. Então, historicamente, se você avalia a formação das chamadas elites políticas no Brasil, e Uberlândia não pode ficar fora disso, é a realidade sintonizada com o país, o que a gente percebe é que historicamente existe uma apropriação privada do interesse público. Extrapolando, só para exemplificar, se você observa os que ocupam a Câmara dos Deputados Federais, lá em Brasília, você vai perceber, isso é pesquisa, não estou tirando o coelho de cartola, cerca de 2/3 dos parlamentares são descendentes da elite econômica brasileira e que está, vamos dizer assim, encravada no Estado brasileiro desde o final do século XVIII. Então, o que nós temos, do ponto de vista histórico, e análise estritamente histórica, é uma tradição conservadora e autoritária. Eu entendo o Dr. Tiago quando ele lembra muito bem que nós temos um ordenamento jurídico fantástico, nós temos leis para todo gosto no que diz respeito à participação popular. Mas eu não consigo enxergar que a dinâmica da capacidade da sociedade em participar das reivindicações, das cobranças e das pressões necessárias sobre o poder público, elas sejam apenas e tão somente uma questão de vontade individual ou subjetiva dos cidadãos. Nós carecemos de educação política para que nós nos tornemos efetivamente comunidades, como nós temos os exemplos nos Estados Unidos e em diversos países europeus. As pessoas tomam para si a responsabilidade de cuidar daquilo que é comum a todos. E o Brasil é um dos poucos países do mundo onde os vereadores são remunerados. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde é preciso sustentar um arcabouço político partidário para validar o interesse, o desejo
do cidadão de se tornar representante do interesse coletivo através da vereança. Então, aqui eu estou fazendo uma leitura histórica. O que a gente percebe é isso, uma trajetória conservadora, elitista e autoritária da conformação do poder político e da oportunidade que a sociedade tem ou não para participar efetivamente disso. Então, essa é uma visão, como eu estou afirmando aqui, como eu estou defendendo, é uma visão histórica, situada nessa trajetória conservadora e autoritária da construção da sociedade brasileira. Li agora há pouco, se me permitem, uma matéria no site do Deutsche Welle, onde o articulista diz que com 1,3% do PIB brasileiro seria possível acabar com a pobreza extrema no Brasil. Então é isso. Tá certo. E isso que ele coloca é relevante, Tiago, até porque, se a gente parar para pensar, muitas pessoas estão preocupadas se vão conseguir chegar no fim do mês e ter com o que comer, com o que pagar as contas. E aí a atividade social, essa preocupação com o todo, com o coletivo, isso é subjetivo, porque ela fica preocupada com a realidade dela, que é muito árdua, né? A gente tem que fazer essa meia-culpa também, né, enquanto cidadãos. Eu queria colocar aí na tela o artigo 4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, que foi aprovado na Câmara Municipal. Eu vou ler aí com vocês. Artigo 4º. Constituem, além das atribuições constitucionalmente e legalmente previstas, deveres fundamentais dos vereadores. E aí eu separei o inciso 5. Cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado de Minas Gerais, a Lei Orgânica Municipal, o Regimento Interno da Câmara Municipal e este Código de Ética e Decoro Parlamentar. Agora é que vem o detalhe. Bem como combater a prática de elaboração e disseminação das chamadas fake news. Vou colocar mais um inciso desse artigo, que é o 8º. Prestar contas do mandato à sociedade, disponibilizando as informações necessárias ao seu acompanhamento e fiscalização. E um último ingrediente, também o inciso 12 do mesmo artigo. Comportar-se em plenário com respeito, não conversando em tom que perturbe os trabalhos ou quando o presidente ou os membros da mesa diretora ou um colega estiver fazendo uso da palavra. Desculpa, mas essa aqui, o último, eu cheguei a rir. Porque aquela Câmara é uma bagunça danada. Na hora que tem sessão lá, ninguém escuta ninguém sabe o que está se passando lá. Se o código for punir todos eles, olha, vocês vão ter que abrir uma delegacia lá dentro da Câmara para tentar furar tudo. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu acho que é relevante a gente pontuar sobre as fake news. É um tema que está super em evidência. Essas eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral teve uma preocupação imensa com as fake news e tentou combater-se muito com várias parcerias que foram feitas. Eu acho isso de uma relevância muito grande e muito contemporâneo agora a gente incluir esse debate aqui no Código de Ética. Só que a gente percebe que muitos parlamentares são eleitos, e até mesmo pelo seu despreparo de vida técnico, porque eles são representantes da sociedade, às vezes incorrem nesse erro aqui de espalhar notícia falsa, inverídica e tudo mais. Como é que isso vai funcionar na prática, doutor Tiago? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que vai ser para fiscalizar a aplicabilidade desse código? Como é que vai funcionar isso? Meu caro Danilo, veja bem, eu achei muito importante quando você fez a leitura, sobretudo no que diz respeito ao segundo inciso que você mencionou, que fala prestar sobre... contas. Exatamente. Se me permite iniciar por ele... Pois não, à vontade. Eu me senti muito feliz quando você fez a leitura desse inciso, porque essa é uma questão também que eu defendo veementemente. Até porque a gente volta no início da nossa discussão aqui sobre a questão da ausência ou não de uma lei para a prática da execução de um determinado direito. E quando você menciona, e quando você faz a leitura dessa redação, isso não é algo novo, se você pensar do ponto de vista constitucional. Sim. Por quê? Porque já temos a lei do acesso à informação, a questão do portal da transparência,
Agora, quando você identifica esse conteúdo no Código de Ética, você percebe mais ainda que há uma preocupação regional, local, do ponto de vista legislativo, em fazer com que realmente esse direito ele seja garantido ao cidadão. Eu quero até citar, por exemplo, alguns parlamentares, é claro que eu não vou mencionar nome aqui agora, mas alguns parlamentares voluntariamente, assumiu a responsabilidade de criar um próprio site para que ele possa realizar a prestação dessa conta. Eu estou falando parlamentar, estou falando vereador daqui de Uberlândia, antes mesmo do Código de Ética. Então a gente volta no que a gente estava discutindo, perfeita a fala do professor quando ele falava acerca do interesse da responsabilidade coletiva, porque se continuarmos caminhando do ponto de vista individual, somente pelo seu bem-estar, de fato isso não vai acontecer. Agora, a Câmara pode e deve promover mecanismos para que isso aconteça? Claro que sim, até porque temos o próprio site e a tendência é cada vez que haja melhor compreensão do conteúdo que lá é colocado. Porque uma crítica deve ser feita. O que ocorre no Brasil e que se vislumbra? A transparência, ela é garantida? Ela é garantida, só que tem um detalhe, ela é incompreensível. E o programa é mal alimentado. Isso tem que ser combatido. Isso tem que ser combatido como? Através de mim, cidadão. Isso tem que ser combatido como? Um cidadão provocando o Ministério Público. O Ministério Público também ele entra como um grande e notável protagonista em relação a essa questão para fazer cumprir o que realmente foi colocado no Código de Ética. Deixa eu voltar a falar com a Marina agora. Marina, você. Pois é, Danilo, em relação às fake news, quem é que trabalha contra as fake news? São os jornalistas, né? Então eu acho oportuno citar aqui que nos últimos tempos a gente viu aí vários colegas jornalistas, inclusive de outros veículos de comunicação, você próprio, Danilo, e também o nosso colega Flávio Soares, há algum tempo, receberam um pedido para saírem ali da sala de reuniões enquanto estavam apurando informações ali. O Código de Ética, ele fala sobre isso, né? Que há, inclusive, punição caso isso aconteça. O parlamentar, ele pode ali receber uma censura por escrito ou uma censura verbal. Foi preciso aí de um Código de Ética para colocar isso no papel, para que eles entendessem que isso não pode, que isso é errado. A imprensa está ali para informar, a imprensa é a voz do cidadão e é também os ouvidos, né? É a imprensa que passa tudo o que acontece relativo a projetos de leis e tudo que rege o trabalho dos parlamentares. Quero saber do doutor Tiago se ele concorda com essa punição ao vereador, ao parlamentar, se essa punição ela está de acordo com esse tipo de situação que o parlamentar cria, de tirar o jornalista, seja do plenário, seja da sala de reuniões, cobrindo qualquer tipo de assunto que seja na Câmara Municipal de Uberlândia. Antes, Tiago, eu só queria complementar, porque assim, invariavelmente, eu sou muito bem recebido lá na Câmara, vou dizer isso, os assessores todos me recebem muito bem, os parlamentares também, só que assim, a depender da temperatura, dos ânimos do momento, né, a coisa dá uma esquentada e aí eles impedem o acesso ao plenário, pedem para a gente sair da galeria. Mais recentemente um vereador pediu que nós saíssemos ali em frente, que é isso que a Marina mencionou, em frente à porta da sala de reuniões João Pedro Agostinho, porque estava ocorrendo uma reunião lá que eles não queriam que a gente soubesse do conteúdo. Então assim, e aí agora o Código de Ética trouxe uma luz nesse sentido, você pode responder só para esclarecer assim, vai muito da temperatura do momento, do ambiente que está lá. Exatamente, mas respondendo à indagação da prezada Marina, independentemente da temperatura. Exatamente. Independentemente da temperatura em que estejamos, tal ato não se justifica. Por quê? Porque eu estou diante de direitos e garantias fundamentais. Né? Eu tenho direito à informação e eu tenho direito da questão da imprensa. Então, eu estou diante aí de um direito assegurado pela Constituição Federal. Agora, nesse caso, considerando que temos o Código de Ética, se isso incida novamente, é claro que será averiguado, deve ser garantido o devido processo legal para quem quer que seja que possivelmente tenha praticado esse ato e, consequentemente, deverá sim ser punido.
Pois é, mas do ponto de vista prático, eu queria saber até que ponto eu, cidadão, posso acionar o Código de Ética. Eu estava lá na Câmara, presenciei alguma coisa, vi alguma coisa que afronta o Código de Ética. Eu posso denunciar? Por escrito. Pode fazer o protocolo na Câmara Municipal de Uberlândia, por escrito. E essa comissão de ética que será formada vai ter o dever de fazer as apurações. Tem o dever, não a faculdade, tem o dever de fazer essa apuração. Perfeito. Professor Weber, eu queria voltar naquele primeiro ponto com você, que é das fake news, né? As notícias falsas. Isso agora também está no Código de Ética. E é uma situação comum? Você é conhecedor de outros códigos, de outras câmaras municipais, de outros municípios. Esse assunto é um assunto tratável lá nesses códigos de éticas em outras casas legislativas? Danilo, é interessante a pergunta, porque, como eu havia dito anteriormente, a grande maioria dos códigos que eu consegui, que eu pude ter acesso e pesquisar, eles não falam explicitamente em fake news, porque eles são anteriores ao conceito de notícia falsa ou de fake news, né? Então, não existe nada especificamente em relação a fake news, mas existem dois aspectos que são comuns a todos os códigos em relação ao princípio da publicidade, ou seja, a necessidade que o código seja conhecido pelos próprios vereadores e pela sociedade. E sob esse aspecto, eu já queria fazer um pedido ou uma sugestão, eu não sei, ao doutor Tiago, que é atendendo inclusive ao próprio código e ao princípio da publicidade, que seja disponibilizado ao cidadão uma interpretação facilitada do código para o cidadão uberlandense, inclusive porque o código prevê explicitamente a possibilidade de qualquer cidadão oferecer denúncia formal, por escrito, em relação a qualquer violação daquelas previstas no Código. Eu fico imaginando o que poderia ser, o formato que poderia ser isso, seria, por exemplo, uma cartilha, no sentido de explicar com a maior clareza possível a estrutura desse código, os mecanismos, né, de funcionamento, os direitos que o cidadão tem em relação à questão da denúncia, as obrigações e as punições que são estabelecidas no código. Então, esse é um ponto. O combate às fake news é uma novidade, até onde eu sei, é uma novidade desse código uberlandense, inclusive por conta da contemporaneidade, né, da sua propositura e de sua aprovação. Agora, em relação ao princípio da publicidade ainda, né, lembrando que é um fundamento constitucional, os códigos, de um modo geral, que eu pude observar, que eu pude avaliar, trazem como um dos seus fundamentos a prestação de contas e a transparência nas ações dos vereadores, o que implica necessariamente no combate à mentira, à notícia falsa ou a qualquer outra forma de contornar a realidade dos fatos. Doutor Tiago, dá para fazer uma cartilha mais fácil para as pessoas entenderem, colocar lá no site? Talvez até eu vou complementar a sugestão do professor, colocar um modelo de ofício que pode ser dirigido à comissão de ética, isso é possível? Olha só, meu caro amigo Danilo e meu caro amigo professor, eu até gostaria de convidá-lo, o nosso caro professor, para que ele possa ir até a Câmara Municipal e para que a gente possa desenhar esse projeto junto. Maravilha. Eu achei fantástico essa proposta e eu até ouso a dizer que essa proposta ela seria efetivada pela Escola do Legislativo. Isso. Pela Escola do Legislativo. E aproveitando o que o caro
professor disse agora há pouco, e indo um pouco mais além, quando ele fala acerca da cartilha, eu me remeto à base. E se estamos falando sobre a questão de um código de éticas, se estamos falando sobre a questão da moralidade, a questão da publicidade, a questão da legalidade, essa cartilha, é claro que ela deve ser publicizada, ela deve ser disponibilizada à pessoa que tem maioridade? Sim. Porém, o mais importante é levar essa cartilha para a base. Para a base. Por quê? Você está falando das escolas? Exatamente, porque quando você fala sobre corrupção, mudança, moralidade, probidade, honestidade, para quem já tem uma certa idade, é algo difícil de se entender. E quando você trabalha com esses conceitos na base, no começo, a concepção que essa criança, que esse adolescente e que esse maior de idade ele vai ter acerca da coisa pública é completamente diferente de uma pessoa que tem 40 anos e que está ouvindo pela primeira vez acerca do Código de Ética. É o que eu tenho defendido muito. Do mesmo modo, quando se falava acerca do direito ambiental. Há 20 anos, quando se falava acerca do direito ambiental, pensava-se numa zona rural, no mato, numa grama e ponto final. Hoje, a sociedade entendeu que não existe a possibilidade da sobrevivência da espécie humana sem a preservação do direito ambiental. Mas isso é ciclo de mudança. E ciclo de mudança ocorre a cada 30, 40 anos. Por isso que essa cartilha ela deve ser efetivada, implantada na base. Por quê? Porque daqui a 15 anos, 10 anos, 20 anos que seja, possivelmente a gente não vai ver certas operações do Ministério Público como foram realizadas. Por quê? Porque houve esse senso de responsabilidade por parte do cidadão e por parte de quem lá o está representando. Por quê? Porque o cidadão ele vai cobrar. Doutor Tiago, um dos pontos que me deixou assim, bastante revoltado daquele texto primeiro, do meio do ano, foi a questão do procedimento para se apurar uma possível denúncia por quebra de decoro parlamentar, infração política administrativa envolvendo vereador. No texto original do Código de Ética, previa que após um cidadão qualquer protocolar uma denúncia na Câmara Municipal, ela seria remetida à Procuradoria Jurídica da Casa, que teria 15 dias úteis para fazer a análise técnica se aquele processo estava regular. Agora, nessa nova versão, esse prazo foi reduzido para 2 dias úteis. Só que o Decreto-Lei de 1967, que é uma lei federal, ele estabelece que, tão logo a denúncia seja apresentada à Câmara e o presidente seja comunicado, a leitura da denúncia deve ser feita na primeira sessão plenária subsequente. O senhor não acha que está confrontando juridicamente esses 2 dias, por menos que seja, agora só 2, ainda assim não confronta com o decreto-lei? Não confronta, porque se a gente analisar os pedidos de cassações que tivemos, todos eles passaram por esse procedimento. Ou seja, quando eu recebo uma denúncia, eu preciso de um parecer jurídico não de admissibilidade. Eu não falo nesse sentido. Sim, ele é técnico. Ele é técnico, ou seja, eu preciso analisar se, por exemplo, o cidadão que apresentou a denúncia, ele está em dia com a Justiça Eleitoral. Ok? Porque se não tiver, eu não posso dar prosseguimento. Agora, esse prazo de 2 dias, do ponto de vista prático, eu falo isso porque fizemos assim, não aconteceu. No mesmo dia em que chegava, já era feito o parecer para que pudesse haver o prosseguimento do pedido de cassação. Aí sim o juízo de admissibilidade no segundo momento. Exatamente, e assim foi feito. Então esse prazo de 2 dias, digamos, ele não causa mácula, ele não suja todo esse procedimento no que diz respeito a um pedido de cassação. E depois disso, o procedimento que vai seguinte é o mesmo do decreto-lei. Exato, até porque é um decreto específico para o rito, né? Tá certo. Professor Weber Abraão, muito obrigado pela sua presença aqui no Política Cruzada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Danilo. Um abraço, doutor Tiago, e nós vamos combinar a visita à Câmara para desenvolver um projeto bacana aí. Será um prazer, meu caro, agradeço muito o convite. Obrigado. Será um prazer recebê-lo. Doutor Tiago Nunes, Procurador-Geral da Câmara, muito obrigado também pela sua presença. Foi um debate de alto nível, que estou muito contente com isso.
Estou muito contente também com esse Código de Ética por existir agora. Meus cumprimentos a toda a equipe da Procuradoria-Geral da Câmara, porque eu sei que o texto é elaborado mesmo, é lá na Procuradoria, os vereadores participam, dão uma dica ou outra, mas quem põe a mão na massa são os técnicos do Legislativo e tomara que agora funcione. É o meu desejo. Obrigado, viu? Muito obrigado, Danilo. Marina, obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco também. Obrigada, Danilo. Abraço para você, abraço a todos. Olha, você de casa fica aí que o Política Cruzada não terminou. Na volta do intervalo, nós vamos apresentar a prestação de contas dos vereadores eleitos de Uberlândia. Quanto custou cada voto dos eleitos? Quais foram as maiores campanhas, as campanhas mais caras desses 27 que foram eleitos? É um minutinho só, a gente volta já.